Bom, mano, minha vida não é diferente da maioria dos brasileiros, tá? Sou de família bem humilde. A maioria dos meus antepassados tem história de roça mesmo, de trabalhar duro ali na lida da roça. Meus pais vieram disso também. E é um berço que eu tenho muito orgulho, né? Onde que eu aprendi vários valores. Eu brinco muito que a maioria das coisas que eu prego. Você cresceu em que década? Eu nasci em 73, né? Então, década de 70, 80 e 90 aí, eu vivi, né? Foram décadas maravilhosas. Então, assim, eu aprendi muito os valores de família, né? Respeitar avós, respeitar pai e mãe. Então, eu morava a 300, 400 metros de uma comunidade, minha rua dava, no final dela tinha uma empresa muito grande, ao lado dessa empresa já era uma comunidade. Só estudei escola pública, né? Minha base de educacional foi toda escola pública. E convivi muito, né, no ambiente familiar com os meus avós, com os meus tios, com meus pais, e é um berço de saudosismo muito importante, que me deram muitos pilares que eu aplico hoje na maioria dos meus negócios, que é ser ético, não fazer nada com o outro que você não queira que faça com você, servir sempre, né, saber respeitar as pessoas, principalmente aquelas que têm mais experiência. Né, tudo isso eu aprendi no meu berço. Né, eram rotinas e cotidianos que eu acho que faz muita falta hoje em dia. Né? Por exemplo, se eu chegasse no ambiente familiar e não desse a bênção aos meus avós, aos meus tios, eu era chamado a atenção. Né? As crianças tinham obrigação de brincar, né? Então tinha que ajudar ali, por exemplo, vai fazer um pastel, tinha que ajudar a avó ali na massa, vai fazer um café, tinha que moer o café. Então a gente aprendia o valor das coisas e que nada nascia pronto. Né? A gente sabia que tinha um fazer ali e acaba trazendo também a não ter tanta ociosidade, né? Saber que as coisas têm tempo, tem momento, tem trabalho para ter resultado. Né? Tudo isso eu aprendi ainda criança. Obviamente que como mindset de criança eu não tinha isso, mas hoje eu vejo isso, tanto que isso foi importante na minha vida, o tanto que isso me trouxe valores muito fortes, né? Valores de horários, de obrigações, de entender, por exemplo, se chegasse uma pessoa mais velha, ter que levantar para ela sentar, essas coisas que hoje as pessoas, né, quase não falam sobre, para mim tem um valor intrínseco quando você chega em organizações, né, que tem hierarquias, que tem processos, né, fica mais fácil de entender todo esse arcabouço. Até só pontuando uma coisa aqui, até uma coisa refletindo sobre a geração 70, 80, 90 e uma geração mais de agora, eu percebo que tem até uma questão com lidar com frustrações diferentes. Peraí, se eu não tive resultado no primeiro ano, faz parte da vida. Hoje, não tive, eu sou um fracassado, porque já tem um ano que eu estou tentando um negócio e não funcionou. Ou se me chama atenção porque eu fiz alguma coisa errada, nossa, essa empresa é tóxica. E óbvio que existem, mas o mundo está contra mim ou... Cara, você me desculpa a franqueza... Eu sou da década dos durões, né, cara? Do bang bang ali puro, né? Dos dinossauros. Então era assim, companheiro. As coisas aconteciam, você era chamado a atenção com brutalidade, né? E isso fazia com que a gente ficasse resistente. Se aprendia que existia dureza, que existia frustrações. Isso era direto, mesmo porque... A minha história explica isso um pouco. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Trabalhava e estudava. Naquela época, né, só a pessoa podia, tá, gente? Não era crime, pelo contrário. Na minha família e aonde eu vivia, coabitava, bairro, amigos e tudo, né? Aquele pré-adolescente que não trabalhava era considerado um vagabundo. Literalmente, entendeu? Então, assim, aquilo era um valor importante. E para você se firmar como pessoa... Né? Se firmar na comunidade como respeito. Então, assim, as pessoas te respeitavam desde que você trabalhasse. Né? Lembrando que eu vivi parte da ditadura. Então, um dos documentos principais que a gente caminhava era a carteira de trabalho. Porque quando a polícia parava, a carteira de trabalho te dava a condição ali de firmar. Entende como é que funciona? Então, assim, essas questões, eu não acredito, sinceramente, que qualquer forma de firmeza, dureza, é algo que é ruim. Tudo bem, vamos separar aquilo que é feito para agressão e tudo do outro, não estou querendo justificar isso, longe disso, mas vou te dar um exemplo. Eu tinha um patrão que me chamava de tudo quanto é palavrão que você possa imaginar.
Porque eu acho que tudo está na mente da gente, o que, que a gente faz com as perspectivas, né? Hoje de manhã eu estava no teatro lotado, dando uma palestra, e o tema da minha palestra é que somos herdeiros de nós mesmos, né? Eu acredito demais nisso. E esse patrão gritava, me xingava tudo quanto era nome, e eu chegava em casa e falava com meu pai, pô, o cara me xingou lá, tudo quanto é palavrão e tal, meu pai falava assim, respeita ele é seu patrão. Era a única frase que meu pai falava. Hoje da polícia, da bullying, da um monte de coisa, entende? E o que aquilo aconteceu comigo? Eu comecei a conviver com aquilo e falei, cara, eu preciso de vencer isso. A responsabilidade era minha de vencer aquele atrito. O que eu fiz? Eu comecei a imaginar o que esse cara queria. Ele nunca me elogiou, mas também nunca mais me xingou. Entendeu? E hoje eu sei o tanto que isso foi importante para minha vida. Porque eu tenho um senso de percepção nos meus projetos, de lidar com altos executivos, de lidar com grandes investidores, de lidar com várias pessoas, que eu percebo isso muito rápido. Então, assim, você fala assim, o que você é melhor hoje? Eu sou melhor em passar a bola, de entender, coordenar, mentorar, foi aquele teu perfil, entende? E hoje eu prego muito lá na minha empresa, nós temos 21 anos, né, esse ano agora, eu prego muito lá na Assis Gestão o seguinte, cara, o cliente é difícil, ele é bruto, ele é duro, ele xinga, usa isso como meta, porque o próximo vai ser mais fácil. Porque as pessoas hoje querem chegar no ápice, mas não querem passar pelo processo, cara. Você conhece pessoas que têm grandes patrimônios, grandes empresas, que não são duras, que não cobram muito? Cara, não me apresenta uma. Se você me apresentar uma, tá tudo bem. E tem uma reflexão aqui por outro lado, que é o seguinte. Eu entendo que é importante ter o lado humano, mas por outro lado, não dá para você crescer na vida. Imagina que se toda hora que eu fosse falar com você, eu tivesse que pisar em ovos, porque é difícil. É difícil você ter um sócio assim. Você não consegue fazer sociedade com pessoa assim. Você não consegue crescer dificilmente vai conseguir crescer dentro de qualquer organização se for uma pessoa que, nossa, qualquer coisa que eu for falar, eu vou ter que pisar em ovos porque aquela pessoa não aguenta. E aí vem outra questão de que se eu estou cobrando muito do Assis, talvez eu não saiba expressar isso. E aí eu tenha aquela questão de nem todo mundo tem uma comunicação efetiva. Pode ser que o jeito de cobrar não está do mais efetivo possível. Mas o que essa pessoa está querendo dizer nas entrelinhas? É porque ele acredita que o Assis consegue resolver. Aí é que entra a percepção que eu falo entre a ação e as palavras.